Fala, mestre, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de refrigeração e hoje a gente vai falar sobre ciclo básico de refrigeração, vamos falar um pouquinho sobre troca de calor e como é que funciona dentro de uma residência, na parte interna e na parte externa. Vamos falar também sobre o ciclo de uma geladeira, ou seja, nós vamos colocar uma animação para que você entenda passo a passo como é que funciona, onde o fluido está líquido, onde está vapor, onde é alta pressão, onde é baixa pressão, onde é alta temperatura, onde é baixa temperatura. Então, tudo isso no vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo as suas perguntas. Com certeza eu irei responder uma a uma, beleza? Tamo junto, vamos embora! Então, simbora, sem enrolação, vamos para cima. O conteúdo está aqui, nosso curso gratuito de refrigeração. Essa aula é 3, por que aula 3? Porque aula 2 nós já fizemos sobre a precificação, tem uma aula aqui no canal, depois no final do vídeo eu vou deixar o card para você, que a aula 2 é falar sobre quanto ganha o refrigerista, isso está no e-book e essa aula já está gravada, então a gente já vai direto para a aula 3, beleza? Tamo junto e vamos embora. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do ciclo básico. A gente não vai entrar no detalhe pesado de entalpia e entropia, mas a gente vai dar uma noção geral, beleza? Aqui está o nosso ciclo básico de refrigeração. E antes da gente falar de ciclo básico, aqui, para que o meu sistema funcione, eu tenho que ter o meu fluido refrigerante, beleza? Ou seja, o meu gás, né? Muita gente usa a expressão errada de gás, que é totalmente errado. A gente usa a expressão fluido refrigerante, né? Toda vez que a gente vai mencionar aí esse fluido que roda no meu sistema. E para entender, antes da gente entrar no ciclo, qual que é a importância desse fluido refrigerante? Primeira coisa, o fluido refrigerante, ele não tem uma vida útil, tá? Até a gente tem uma pergunta aqui do inscrito, ele pergunta, né, quanto tempo o fabricante aí pede para a gente, né, trocar o fluido, mas não tem uma recomendação de troca. O fluido, ou seja, ele fica por tempo que for necessário no sistema. Gabriel, mas tem alguns estudos, tal, cara, mas não tem nenhuma orientação do fabricante pedindo para trocar fluido, beleza? Falando um pouquinho de fluido, o fluido o que é? Ele é um, entre aspas, né, se ele pode estar em forma gasosa, em forma líquida no meu sistema, mas ele vai circular dentro do sistema aqui, ó. Ele vai dentro das tubulações, aqui é um sistema hermético, é um sistema fechado. Ah, Gabriel, mas vazou o gás da geladeira, perdi o gás. Não, vazou o fluido refrigerante. Não precisa abastecer isso aqui com periodicidade, ou seja, não é igual o gás que a gente tem aí no nosso fogão, que você precisa repor. O fluido refrigerante que está dentro do sistema, ele só vai vazar se tiver algum ponto de fuga, ok? Então é muito interessante porque tem muito picareta aí que o cara fica completando fluido na casa dos clientes. Então, atenção, se você é cliente, não é para ficar vazando fluido no seu equipamento, não. Se está vazando, é que tem alguma trinca, tem algum ponto de vazamento no sistema, beleza? Então o fluido ele vai circular por todo esse sistema, tá? Ele vai ficar rodando dentro do sistema e automaticamente, né, ele vai ter algumas mudanças de estado físico, beleza? Depois a gente vai fazer uma aula explicando cada um desses componentes, mas a gente vai fazer um overview rápido agora, beleza? Então a primeira coisa é o motor, tá? Ou o compressor, vai ser o ponto onde vai deslocar o fluido. Se você olhar na sua geladeira, lá atrás da geladeira tem aquela bolinha preta, né? Aquilo lá é o compressor. A função do compressor é deslocar esse fluido, ou seja, ele vai deslocar o fluido aqui no meu sistema, tá? Elevando pressão e elevando temperatura. E quando sai do compressor aqui, ó, o fluido ele sai em alta pressão e alta temperatura na forma de vapor, beleza? Sai do compressor alta pressão, alta temperatura na forma de vapor. Compressor não comprime líquido, então chega vapor e ele faz o deslocamento de vapor. Se chegar líquido no compressor, já era, ele quebra. O que nós usamos para deslocar líquido é bomba, né? Compressor foi feito para comprimir e automaticamente é no estado de vapor, de gasoso, fechou? Aí a gente vai entrar no condensador. O condensador é aquela parte de trás da geladeira, né? O condensador é aquela parte, geralmente do ar-condicionado, que fica na parte externa, fica do lado de fora. A função do condensador é pegar esse fluido que sai do compressor da forma de vapor e transformar em líquido. O que é condensar? Condensar. Condensar é transformar vapor em líquido. E é isso que o meu condensador faz. O meu fluido vem aqui na forma gasosa, vai trocando temperatura com o ambiente. Como ele vai rejeitando o calor, automaticamente ele rejeita calor e esse fluido sai do estado de vapor e vem para o estado líquido, ok? Numa outra aula nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, mas é através da troca de temperatura. Por que a galera bota a meia para secar atrás da geladeira? Porque o condensador ele está dissipando o calor, ou seja, ele está rejeitando o calor e automaticamente aí o fluido transforma de vapor para líquido. Então ele chega aqui, teoricamente 100% de vapor,
no meio do condensador ele está 50% de vapor e no final aqui, ó, próximo do filtro secador, ele tem que estar próximo de 100% líquido. Então o meu fluido, ou seja, o gás, né, de forma errada falando aqui, mas o gás que está dentro do meu sistema passa pelo condensador e se transforma em líquido. Depois ele passa pelo filtro secador. Tá. Ah, Gabriel, mas o split não tem um filtro secador. Ele tem sim, tem um filtro peneira que fica antes do elemento de expansão, tá? O filtro secador, a função dele é reter particulados, beleza? Ou seja, pode ser que eu tenha alguma sujidade na linha, alguma coisa assim, e eu posso ter um pouco de umidade, né? Em alguns sistemas, se eu tiver um pouco de umidade, o filtro ele ainda segura, tá? Falando em filtro secador, como é que eu faço para testar um filtro secador se ele está bom ou não? Muito simples, eu venho com o termômetro, coloco na entrada e na saída. Se ele tiver um diferencial muito alto de temperatura, alguns fabricantes recomendam 1,5 grau ou 2 graus, depende do fabricante, automaticamente significa que esse filtro secador aqui está com problema. Eu não posso ter um diferencial de temperatura muito alto aqui, beleza? Por quê? Fluido é o seguinte, quanto maior a pressão, maior a temperatura, menor a pressão, menor a temperatura. Então, se ele está com a temperatura alta aqui e aqui ele está rebaixando muito a temperatura, significa que eu estou tendo diferencial de pressão. Se eu tenho diferencial de pressão aqui, significa automaticamente que esse filtro está obstruindo a passagem de fluido. Então é normal ele ter uma pequena queda de temperatura, mas não pode ultrapassar. Tem fabricante que fala 1 grau, tem fabricante que fala 1,5 grau, tem fabricante que fala 2 graus. Então se a temperatura aqui tiver um diferencial, né, de 1 a 2 graus, acima disso, pode trocar o filtro secador que ele está com problema, beleza? Aí o fluido aqui continua líquido e aqui vem para o elemento de expansão. Qual que é a função do elemento de expansão? O elemento de expansão ele vai diminuir a pressão e vai diminuir a temperatura do fluido. Por isso que antes do meu fluido aqui, a minha pressão é alta, tá? E depois do meu elemento de expansão, a minha pressão é baixa. E a função dele é exatamente essa. E como é que ele faz? Ele restringe a passagem de fluido. Eu gosto de dar o exemplo do pedágio, né? Se alguém aqui já foi aí para no fim do ano aí para a praia e tal, você sabe que é uma loucura, né? No começo quando você chega no pedágio ele está lotado, depois que passa e se não tiver trânsito na frente vai embora, né? Então é isso que o elemento de expansão faz. Ele restringe, ele vem com um diâmetro um pouco maior aqui, depois ele passa por um orifício bem fininho. Também pode usar também o capilar, não sei se você já olhou na geladeira da sua casa, que ele parece um araminho bem fininho que vem enroladinho, aquilo ali é um capilar, tá? A função dele é essa mesmo. Então eu venho com meu elemento, com a minha linha com um diâmetro maior, eu restringo, ou seja, dificulto essa passagem e depois eu abro de novo. Então automaticamente quando eu faço isso, esse lado da linha aqui antes do elemento de expansão fica com uma alta pressão e alta temperatura e depois do meu elemento de expansão baixa pressão e baixa temperatura. Então, por exemplo, ele pode entrar aqui com 35 graus Celsius e sair aqui com 1 grau Celsius, entendeu? Então muda bastante, porque muda a pressão, muda a temperatura. E a mesma coisa, aqui ele está com uma pressão altíssima, quando ele passa aqui a pressão diminui bastante, fechou? Então, depois que ele passa pelo elemento de expansão, que a função é restringir, ele passa para o evaporador. Se o condensador transforma vapor em líquido, qual que é a função do meu evaporador? Transformar líquido em vapor, e é isso que ele faz. Gabriel, mas no condensador eu troco temperatura com o ambiente, eu rejeito temperatura do ambiente. E no evaporador? No evaporador a gente absorve calor dos alimentos, por exemplo, se é um ar-condicionado a gente absorve calor do ambiente, se é um bebedouro ele absorve o calor da água e esse fluido volta para o compressor. Quando ele absorve o calor do item que ele está refrigerando, se é na geladeira da carne, da cerveja, do que for, quando ele absorve aquele calor, o fluido ele evapora, porque eu automaticamente troco a temperatura da carne com o fluido que está passando ali no meu evaporador. Troquei temperatura? Troquei. Automaticamente eu esquento esse fluido que está numa baixa pressão e baixa temperatura e ele evapora de novo e volta para o compressor. E esse aqui é o ciclo básico. Depois a gente vai falar em outras aulas muito completamente sobre isso. Gabriel, mas então qual que é a importância do fluido refrigerante aqui? Total. Porque se faltar fluido aqui, automaticamente eu não vou ter líquido aqui no meu condensador e automaticamente eu não vou ter líquido no evaporador. Por isso que a gente começa a perder rendimento quando eu tenho vazamento de fluido no meu sistema, ok? Então, para ficar bem claro aqui, o fluido, quando ele está rodando no sistema aqui, ele precisa estar com uma quantidade correta. Se tiver faltando fluido, com certeza eu vou ter problema de rendimento. E se tiver com excesso de fluido, eu também vou ter problemas. Então, quando a gente for dar carga de fluido, tem que tomar bastante cuidado. Fechou?
Aqui como é que funciona? Só para a gente entender um pouquinho a troca de calor. Aqui é uma casa, tá? Uma residência, aqui eu tenho um ambiente, um quarto, uma sala, tanto faz. Então aqui eu vou ter um evaporador, certo? Então eu vou sair com a linha do evaporador e vou levar até meu condensador, ok? Vamos lá, como é que funciona no ambiente interno? O meu ar-condicionado, ele vai tomar calor da parte interna, ou seja, ele vai gerar uma convecção. Ele vai succionar esse calor aqui, vai trocar a temperatura aqui dentro do evaporador e vai soprar esse ar, vai conveccionar esse ar numa temperatura menor. Então ele vai fazer uma convecção de ar. Ele succiona o ar quente e descarrega o ar frio. Succiona o ar quente e descarrega o ar frio. E ele fica aqui fazendo um processo de climatização, processo de refrigeração. Beleza? Então aqui o meu fluido, ele vai trocando temperatura com o ar que está quente e ele evapora. E volta para o condensador. Lá no condensador, o ciclo é inverso. Então, por exemplo, o meu condensador aqui, ele vai eliminar calor, ou seja, ele toma o ar externo e joga esse calor para cá. Então, o princípio de refrigeração é esse. Eu retiro o calor daqui e jogo esse calor para cá. Através de quem? Do fluido refrigerante que transporta esse calor de um ponto para outro, essa energia de um ponto para outro. Por isso da importância do nosso condensador, do nosso evaporador e do fluido. Isso aqui, pessoal, lembrando que é só o básico, depois a gente vai entrar mais avançado nesse conteúdo. E aí a gente vai falar agora de um ciclo de refrigeração de uma geladeira, beleza? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui que talvez possa elucidar um pouco melhor o que a gente está falando. Peraí, tá aqui. Essa apresentaçãozinha aqui é uma apresentaçãozinha em flash. Deixa eu parar aqui, beleza? E aqui é da Embraco. Embraco é uma empresa que fabrica compressores, é uma das maiores empresas do Brasil que fabrica compressores e é uma empresa excelente, por sinal, beleza? O compressor, ele promove o bombeamento do fluido refrigerante. Lembra que a gente falou? Succionando e bombeando. Causa baixa de pressão no evaporador e alta no condensador, além de elevar ainda mais a temperatura do fluido, ok? Então, quando o meu compressor ele está comprimindo, ele toma aqui em baixa pressão e aqui ele faz a compressão, ele eleva a pressão aqui. E aqui ele traz alta pressão e alta temperatura. Então o fluido ele vai percorrer todo o meu sistema. Se você olhar em vermelho aqui, ó, é onde está vapor. Tá? Então você vai ver que dentro do condensador, por enquanto esse fluido vai trocando temperatura com o ambiente, ou seja, ele vai rejeitando o calor para o ambiente, ele vai transformando em estado físico, ok? Até chegar aqui em amarelo que ele está líquido. Ó. Chegou aqui em amarelo, ele vai passar pelo filtro secador. Se você olhar atrás da geladeira, tem um pedacinho de cobre mais largo ali, aquele ali é o filtro secador. A função dele é reter particulados e sujidades, beleza? Passando aqui, ó, a gente vai entrar no capilar. Bora. Capilar, a função dele é restringir a passagem de fluido, tá? Então, antes do capilar tem alta pressão, depois do capilar eu tenho baixa pressão, e aí é onde ele vai chegar no meu evaporador, tá? Então, é muito comum, pessoal, que quando você olha no evaporador, tá cheio de gelo, por quê? A pressão daquele fluido tá baixa e a temperatura dele é baixa também, por isso que aqui do lado de fora tá quente e do lado de dentro tá frio. Então aqui ele começa o processo de troca de calor com os alimentos, tá? Ele vai trocar a temperatura com os alimentos e começa a evaporar. Depois ele volta aqui para o nosso sistema do compressor e fica repetindo esse ciclo aqui continuamente, tá? Então aqui é o básico para a gente entender como é que funciona um sistema de climatização, de refrigeração. Gabriel, mas esse sistema aplica em quê? Todo e qualquer tipo que trabalha com sistema de compressão de fluido refrigerante, cara, vai trabalhar do mesmo jeito. É um bebedouro, é um chiller, é um selfie, cara, qualquer equipamento que trabalha com fluido refrigerante por compressão, ele vai trabalhar da mesma forma. Indiferente dos tamanhos. Ah, Gabriel, muda uma coisinha aqui, muda um componente aqui, muda um tipo de compressor, muda, mas o princípio básico é essa troca de temperatura, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e por isso nós temos um bônus. Eu vou deixar aqui embaixo esse e-book com todas as informações. Tem um link, é só você clicar, deixar o seu e-mail que nós vamos enviar direto no seu e-mail esse e-book completo, beleza? Tamo junto e a gente se vê!